uma pergunta para algum deles especificamente, direcionem. Lembrando, perguntas curtinhas, vai dar tempo de todos os coleguinhas fazerem perguntas, uma pergunta por vez. Vamos começar pelo Eric. Boa tarde a todos, eu sou o Eric do Simples Jogar. Eu queria direcionar. Gente, desculpa, eu sou péssimo com o nome, tá? Não se ofenda. Eu queria começar a pergunta para a dubladora da Power. Que eu ouvi uma risada sensacional. Tá muito impressionante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o aspecto da Power. Minha pergunta é muito mais de dois personagens, então vou priorizar primeiro a Power e depois o resto. Que ela é ao mesmo tempo, ela tem uma forma humana, mas ela é uma demônio, não me lembro como foi traduzido isso. Ela acaba trabalhando lá por conveniência, mas ela tem um comportamento que é tipicamente humano, é tipicamente humano de nossas vidas, que é a pessoa que odeia o mundo da humanidade, tanto faz eles, mas ama o gato, sabe? É o nosso amor por bichos, muitos de nós compartilhamos isso. Então, essa aproximação da Power, que tem sentimentos humanos, ao mesmo tempo que ela se apresenta como algo demoníaco, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto dela. Sobre o aspecto humano da Power, né? É porque ela é uma infernal, né? E o céu infernal era a demônia do sangue. Eu acho que através dos bichinhos, né? Através do miauzinho, realmente foi aquele botãozinho que ativou esse lado dela e trouxe esse lado mais humano dela. E é impressionante, porque ela até diz, né? Eu vou engordar você pra comer você. Só que como é que a gente resiste aos bichinhos, né? Então eu acho que nada melhor do que um animalzinho como um miauzinho pra poder trazer isso à tona. E ela realmente, a gente identifica ela como uma adolescente meio rebelde, meio, tô nem aí, né? Mas eu acho que ninguém resiste aos bichinhos. Mas no caso você quer uma relação, tipo, minha com ela ou só da personagem com esse lado humano dela? Se você quiser comentar isso também, é bem-vinda. No caso, a minha relação com ela? Porque realmente é mais porque eu sei o que é o amor de um bichinho há pouco tempo. Então eu sempre quis um pet, então tipo, eu sei que é um amor que transforma. Então eu acho que nada mais justo do que um miauzinho para poder trazer à tona essa essência humana dela, o que resta dela de humana. Então acho que é isso. Acho que a minha doguinha me ajudou a responder a pergunta, porque hoje eu entendo que é um amor que transforma. Tá? Imagina, obrigada pela pergunta. Boa tarde, Podcast. Parabéns pelo trabalho de vocês. A pergunta é direcionada para cada um, mas é curta, eu acho. Se vocês pudessem trocar de personagem para dublar, quem seria? Você pegar qualquer outro personagem dentro do anime, qual você escolheria para dublar? Cada um. Eu queria dublar. Microfone. Eu queria dublar o Botita, porque ele tem duas falas, o Jetalinho e a Fish ponto. Mas só pegando um gancho nisso, eu comentei ali na palestra que cada um representa. Eu falei zona de conforto, mas talvez alguns tenham entendido errado, porque assim, eu vejo eles na zona de conforto, na colocação de voz para fazer o personagem. Mas é óbvio que assim, por exemplo, o cantor fala de uma forma mais serena que lembra o L, mas tanto o L quanto o Aki, o L de Death Note, quanto o Aki, eles têm maneiras de pensar diferentes. Eles são calmos, têm tons parecidos, mas você interpretando, você tem outras camadas. A gente não só programa, vou falar assim, a gente não faz uma voz. Por isso que a gente sempre vem na interpretação e a voz sai depois. É claro que aí chega o Eric que vai fazer ele transformado, o dente transformado, ele vai encaixar a voz dele de uma outra forma. Mas é tudo na interpretação, tudo sempre na interpretação. Porque muita gente vem falando assim de vou fazer a voz, eu faço uma voz assim, faço uma voz assim. Isso também ajuda, mas a interpretação em primeiro lugar. A fazer a voz vem depois, outro plano. Eu já estou me estendendo dessa. Mas é isso. Poxa, você prometeu uma resposta curta, né? Ainda tem pouco personagem no anime, eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas eu gostaria de fazer um demônio, eu não lembro, talvez. Mas, na falta de demônios por enquanto no anime, eu não tenho spoiler pra ninguém, eu acho que eu faria um zumbi 4 no episódio 1. Eu mega não trocaria. Desculpa se decepcionar. A mega não trocaria porque a máquina ela tem um pouco de cada
cada um deles e ela administra isso dentro dela com maestria. Então, pra mim, eu tenho uma oportunidade única. Ai, gente, realmente é uma pergunta, mas se tivesse, eu também não trocaria, mas se tivesse que trocar, eu acho que eu faria o Dente. Assim, não consigo ver no bipado, né, gente? Calma. Nossa, eu adoro essas nuances totalmente diferentes que o Eric faz com maestria. Adoro quando ele se transforma. Gente, eu adoro essas coisas bem trashzão, assim, então tipo, eu super me identifico, então eu acho que Dendi. Fora que, gente, Dendi, ele só queria coisas básicas pra ser feliz, né? As pessoas querem poder, dinheiro, e ele, poxa, gente, não custa nada. Um dia que você presidente de São Paulo, ia ficar ótimo. Ia ficar. A gente está num universo imaginário de mudança de personagem. Acho que eu gostaria de interpretar a máquina. Do tom misterioso. Acho que é uma personagem interessantíssima. Estou muito curioso para ver o que ela ainda vai mostrar, o que ela vai desenvolver, mas acho que todas é a personagem que eu acho mais interessante. Sérgio, fazer uma pergunta para você, direto para você, Sérgio. Parabéns pelas suas dublagens, principalmente o espetacular Homem-Aranha, que foi um marco no cinema, o crossover dos 3 Homem-Aranhas, e esperamos que tenha no futuro. A pergunta é, a dificuldade, qual é você interpretar, fazer o personagem no filme para o anime, para o tokusatsu? Qual foi a dificuldade para poder falar, interpretar, ter que ter teatro, dublagem, qual a dificuldade? Assim, geralmente a diferença a gente não detecta inicialmente, porque a maior parte dos personagens que a gente vai dublar, a gente descobre quando já está entrando no estúdio. Então a gente não tem muito tempo para se preparar. O que tem de diferença é que um personagem num anime, num desenho, numa série, a gente vai desenvolvendo ele com o tempo. Mesmo que a gente, às vezes, no primeiro episódio não entre totalmente no personagem, então ele não apresente muitas nuances pra gente, a gente consegue pegando essas nuances de uma forma melhor conforme vai passando o tempo. Já no filme, a gente já tem que fazer tudo isso, às vezes, em um dia de gravação. Acontece uma coisa que é muito comum de você, por exemplo, eu comecei a fazer um personagem no filme, né? Fiz as primeiras cenas e tal, estou fazendo, de repente chega lá no meio do filme e falo, caramba, agora acho que eu entendi mais o personagem e eu quero refazer isso. Então a gente volta, refaz as primeiras cenas que eu tinha feito, agora já com uma outra interpretação, já tem uma compreensão maior. Às vezes até o diretor orienta, mas tipo, você entende, mas depois ainda tem aquela, vai num além que você prefere voltar. Essa é a grande diferença de você fazer numa série, num anime e num filme. É o tempo de desenvolvimento que você vai tendo durante o processo. Obrigado. A próxima pergunta. Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Douglas, sou do portal Complonerd. E a minha pergunta é para geral, na verdade. Cada um de vocês dubla um personagem e a gente sabe que a dublagem vocês trazem alma, trazem sentimentos, trazem diversas emoções para cada personagem. E eu queria saber de cada um o que cada um acha que a sua característica é compatível com o personagem de cada um que vocês fazem. Assim, que eu acho que é surreal, porque não é natural. Pode ser natural para vocês, mas para gente que assiste, que sente dor, o sofrimento, a alegria de cada um, eu acho que tem que ter aquela compatibilidade, aquele sentimento de, nossa, me identifico com tal coisa do personagem que eu estou fazendo. Então, já que você levanta o microfone, eu começo. Eu acho que o Mas todos Aki... podem responder. não, todos devem. Sozinho. O Aki, eu acho que ele tem muito da coisa serena que eu tenho, sabe? Talvez acho que eu seja um pouco mais paciente que o Aki. Principalmente quando está dividindo o apartamento com o Dente. Só que eu acho que isso tem essa serenidade, dificilmente, meus amigos dificilmente já me viram me exaltando, gritando, levantando a voz para alguém, e o meu normal, de fato, não é fazer isso. O Aki tem muito disso também. Ele tem a coisa dos sentimentos dele muito reprimidos, então ele
ele não tem muitas alterações, justamente por um processo de autocontrole muito grande que ele tem. E eu acho que isso talvez seja um pouco parecido comigo, sabe? De ter essa coisa, não que eu tenho uma coisa para botar para fora e não esteja colocando. Mas acho que justamente essa serenidade na forma de falar, essa calma, eu acho que fala muito comigo e é por isso que eu me sinto muito confortável fazendo arte. Foi como ela falou, eu começando na minha zona de conforto, eu consigo prestar atenção em outros aspectos do personagem, outras nuances, eu posso me preocupar mais. Tipo, a voz já está ali, o jeito de falar é o meu. Então, ótimo, agora eu vou olhar outros aspectos. Bom, comparado a Paula, eu acho que é porque eu também sou um demônio do sangue. Tô brincando. Tô brincando. Adoro cheiro de sangue, tô brincando. Mas enfim, eu acho que o jeito espontâneo dela de ser, o jeito moleca dela de ser, eu acho que eu tenho muito isso na minha vida, assim, sabe? Por muito tempo eu já achei que era um problema, sabe? Mas hoje não, tipo, esse jeito dela livre de ser, então eu me identifico com ela, acho que nesse sentido, sabe? Fora a risada também, que é minha, é natural minha, então eu acho que encaixou super bem, eu acho que é mais isso, essa espontaneidade, esse jeito moleque dela. E eu acho que super se identifica comigo, eu acho que é mais isso mesmo. Obrigada, Claudinha. Boa pergunta. Fico até encabulada, porque um dos dois é super lindo, super fofo. O que a gente tem em comum é uma mania de controle. É desagradável, é deselegante. É pesado. E na minha vida eu uso de uma forma relativamente positiva. Eu sou ridiculamente organizada, eu sou planilhada, minha vida, a limpeza da casa. Eu levo para uma doencinha do bem. Já ela tem os planos dela, enfim, né? E é isso que a gente tem em Eu tenho um comum com o Dente, eu acho que é a eterna vontade de apertar a calma, eu tenho personagens muito perigosos que eu no Dente, por causa do eu tenho que tomar cuidado quando eu falo que eu pareço com eles. Mas eu acho que no caso do David, vamos colocar que seja a vontade de ter coisas boas na vida. Todo mundo quer comer bem, ter uma casinha maneira, uma vida confortável. Eu acho que é um desejo justíssimo do David. É um desejo que a gente compartilha, porque não naquela cabeça uma torradinha com muitos ingredientes na da manhã. Então eu acho que essa vontade de ter coisas boas na vida se dá bem. Eu não dublo a série ainda, eu só dirigi. Enfim, não fiz nenhum personagem dublando, mas eu escrevo contos de terror. E o Chainsaw Man, ele era do tipo de produção que eu gosto muito, que eu consumo muito. Então, assim, tudo pra mim ali é muito palpável, sabe? Eu sei, eu visualizo muita coisa e falo, pô, acho que isso aqui vai acontecer. Então, tudo pra mim é muito confortável e é um tema que eu gosto muito, que é o terror, ação, sabe? Monstros saindo tripa pra tudo quanto é lado. Tem gente que detesta, eu amo demais. Então, eu me identifico muito com a produção em si, sabe? A gente fez Jujutsu Kaisen também, que eu acho muito parecido nesse quesito de terror e tal. Então, é isso, eu me identifico muito com a série em si. Mas eu não dublei nem personagem ainda, quem sabe no futuro, não sei. Aí, oportunidade. O papel do script. Sou Jonathan da Perfeita Perfeição. Eu acompanho bastante documentários também, canais de dubladores, e muitos falam que quando o trabalho é mais restrito, não querem que vaze as informações, algumas imagens vêm até meio embaçadas. Como vocês conseguem fazer para passar a emoção sem conseguir ver todo o contexto da imagem? É difícil, sério. Isso já tem acontecido há alguns anos, né? Principalmente com os grandes lançamentos. E é difícil para a gente, tanto quanto dublador, como diretor de dublagem. Todo mundo aqui também dirige dublagem. A gente vai desenvolvendo algumas técnicas para conseguir lidar com isso. Uma delas, né, uma coisa que a gente desenvolve, uma coisa que alguns estúdios fazem, é convidar a gente para assistir um filme aberto. Porque, de fato, vários dos filmes chegam tudo preto e aparece só uma bolinha no rosto do personagem. Você não tem muita noção do que está acontecendo. Mas, por exemplo,
os filmes de Star Wars, os últimos, episódio 7, 8, 9, Rogue One, todos esses filmes, eles chegaram dessa forma pra gente. Com tudo preto, só viu o rosto. Só que a Disney convidou a gente para ir assistir o filme lá. Convidou o diretor, no caso fui eu, o Guilherme Briggs, era o produtor do primeiro filme, convidou a gente para assistir o filme em Los Angeles, com o diretor do filme. Mas isso é uma exceção. Na maior parte das vezes, a gente vai receber aqui material sem informação e aí a gente já começa a pegar coisas do tipo. Algumas cenas a gente vai fazendo opções de fala. Por exemplo, quando ele fala. Tem umas pessoas passando. Sabe uma cena que tem pessoas passando correndo e o personagem fala: se esconde aqui. Só que na hora você fica na dúvida: se esconde aqui ou se escondam aqui? Quantas pessoas vão parar e vão se esconder se a gente não está vendo mais nada só hoje? A gente já começa a gravar algumas opções de possibilidades para quando no finalzinho do processo de chegar mais aberto, que acontece às vezes poucos dias antes da gente ter que entregar tudo, então não dá para gravar tudo assim, a gente vai só muda a opção. Ou então a gente já deixa umas ceninhas separadas e assim que a gente vê o que acontece, a gente regrava com o dublador, entendendo exatamente o processo. Mas é um processo muito difícil gravar assim, chega a ser um pouco cruel com os profissionais, porém esse tipo de trabalho envolve, esse tipo de segredo, tem tanto dinheiro envolvido nisso. Um vazamento pode, às vezes, estragar a experiência, entregar um personagem que ninguém esperava que fosse aparecer, ou determinada cena que justifica isso. Porém, agora vou dar um outro lado também, assim, tem alguns filmes que chegam simplesmente não vem tudo preto, vem meio nevoado, meio nublado. E a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente consegue ver com detalhes. Mas, dando exemplo, quando eu dirigi o Vingadores Ultimato. E aí, quando eu percebi o filme para dirigir, estava todo bloqueado, então eu ia acompanhando aquela fala dos personagens, via uma outra coisinha. Mas na cena final, quando começam a aparecer os portais, eu não estava vendo nada, mas eu sabia o que estava acontecendo e eu assistindo o filme todo, sem entender nada, eu comecei a chorar. Porque já estava ali, sabe? Então assim, eu já tinha entendido, já estava com a alma no filme, já estava tudo ali, então mesmo não vendo a imagem, às vezes ainda consegue perceber de alguma forma, a gente como fã, não sei, consegue entender o que está acontecendo. Então, essa é um pouco da experiência que eu já tive com essas produções que vêm mais assim. Show! Consegue citar uma coisa como dublador, porque ele deu muito uma visão de direção que tem outras coisas para se preocupar. Mas como dublador, quando eu fiz, realmente é frustrante você não ver, mas por outro lado, o meu pequeno lado power vibra, porque que desafio! Diferentão, vamos fazer isso aí, diferentão. Então tem esse lado também. Deixa eu pegar um gancho nessa pergunta. O Tic Sol, ele vem pra gente completo, assim, cada episódio vem pra gente completo, lança na Crunchyroll, logo em seguida eles mandam material pra gente, então a gente não tem essa etapa de produto incompleto e tal. Mas curioso que na parte de testes, eles pediram uns testes pra gente assim, urgente, e não tinha nem vídeo ainda, só tinha lá as imagens do personagem. Eu falei, teste amanhã? Tá, mas cadê o vídeo? Aí não, tem um trailer ali, tem uma falinha ali, outra ali. É claro que assim, a gente tem um mangá para se aprofundar dos personagens e tal, mas é claro que pode aparecer, sei lá, de repente o cara inventa de animar ele e botar o Seiyu lá, o japonês, fazendo o cara falando na língua do B, aí não vai que vai descobrir isso. Então, assim, é um pouco arriscado, mas deu tudo certo. Boa tarde, obrigado, sou o Gabriel de Copa Cruz. Minha pergunta é para o Hélio. Já deu uma palhinha antes, mas eu queria saber ainda assim. Como é que foi a construção para você poder fazer o Denji e se você se baseou muito no personagem que é muito famoso seu, eu adoro muito, que é o Kazuma do Konosuba. Tem muito a ver? Eu estava até comentando outro dia que o Kazuma e o Denji eles têm muita coisa em comum, mas ao mesmo tempo eles são completamente diferentes, porque
Os dois são o tipo de personagem que eu gosto muito de fazer, que desde quando comecei na dublagem quase 20 anos atrás, eu fiz muita comédia. Quando eu dei Cris, 2 Homens e Meio, eu fiz muita sitcom. Então, a ceia de comédia pra mim é muito legal, eu gosto muito de fazer. Então, esses personagens que são mais soltos, que gritam, que são mais expoentes, são muito divertidos pra mim fazer. E apesar do Kazuma e o Denji terem muita coisa em comum, se você olhar superficialmente, é um tipo de malandragem diferente. Porque o Kazuma, ele morreu, reencarnou no Isekai, que é aquele no RPG, e ele se acha o cara incrível porque ele jogou muito RPG na vida dele, então ele chega cheio de mar e a vida bate nele. Sabe, ele vê que ele é um inútil, ele só tem sorte, o grupo dele também só tem gente prestável. Então é um tipo de malandragem de um cara que está tentando se dar bem porque ele acha que manja muito daquilo. O Denji, ele é uma malandragem de um cara que não tem a menor noção do que está acontecendo. A máquina manda eu latir, manda eu pegar o café e vou lá fazer isso. Não existe malandragem, ele só quer se dar bem. Você quer se dar bem, tem que fazer isso, beleza. A malandragem dele é uma malandragem de alguém que apanhou muito na vida e que agora é capaz de fazer de tudo para manter esse status. Então, ele vai ser malandro porque o Aki vai fazer ele desistir, botar um terror nele, ele vai ser malandro o suficiente para peitar o Aki e bater nele. É um tipo de malandragem diferente, são personagens muito parecidos e ao mesmo tempo completamente distintos. Então, é uma coisa muito legal de fazer. E aí, para construir o Denji, basicamente foi, como eu falei, eu gosto muito de, principalmente anime, né, que é uma coisa que eu consumo muito, eu gosto muito de muito a fundo, então eu li muito sobre o trabalho do Fujimoto, os one shots dele, ele tinha só o Jatinho, ele tinha só o Rebui, estava indo na parte 2, então é um personagem que já estava muito presente na minha vida, eu já estava muito acostumado com ele, e aí foi só uma questão de afinar mesmo quando a gente recebeu o produto. Também mangá e anime podem ser coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, quando a gente gravou o primeiro episódio, a gente foi alinhando como ia ser a transformação do Denji do Chainsaw Man, o que a gente ia mudar na voz, o que a gente ia fazer, e quando ele é criança. Então foi mais um trabalho de polimento no estúdio do que de fato de conhecer e criar um personagem, que gera uma transformação muito emotiva. Minha pergunta também, né, Xará, sobre o Denji, eu queria que você comentasse sobre um aspecto dele muito específico, que algumas coisas são mais óbvias do jeito que ele quer ter uma vida confortável, comer e dormir, mas tem um aspecto dele que a barriga não enche e que ele descobre no momento que ele conhece a máquina, que é o amor. Ele vê uma pessoa pela primeira vez que o abraça, que vai ficar tudo bem, e dá um prospecto de vida melhor e fica perdidamente apaixonado. É uma experiência muito relacionável com qualquer garoto que se apaixona pela primeira vez, nem sabe como é que é a pessoa, mas não quer saber de mais nada e fica obcecado por ela. Nem que no final isso talvez... Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o aspecto emocional do Denji, essa dependência emocional dele. Eu acho que é uma coisa muito profunda essa questão emocional do Denji, como eu comentei lá na palestra, que toda a questão dele ter sido abandonado pela sociedade e abandonado pela própria família, porque a mãe morreu cedo, o pai era envolvido com Yakuza, ele perdeu a mãe de vida dele, e o único amor que ele conhecia era um demônio que era tão marginalizado quanto ele, que também estava ali fraco e ele contra o mundo. Então, assim, é uma pessoa que cresceu anos e anos sem ter afeto, só com exploração. E aí quando chega, obviamente, ele é um adolescente, ele é tapado, óbvio. E ainda tem todo esse background dele ser limitado e tolhido de muitas coisas que as pessoas crescem tendo aquilo. Então quando aparece uma mulher muito bonita, a máquina, querendo dar tudo pra ele, falando que vai fazer um cachorrinho, não importa pra ele. É uma garota muito bonita que tá dando tudo que ele quer. Se ele vai ser um cachorrinho, se ele vai ser isso, se ele vai ser aquilo, naquele momento não importa pra ele, porque qualquer coisa é melhor do que viver naquela miséria. Então acho que basicamente isso, tipo, tem a idiotice adolescente de se apaixonar pela garota, mas acho que tem muito mais a questão maternal e afetiva que ele nunca teve e que ele enxerga nela. E ela, obviamente, malandra que é, usa isso perfeitamente para colocar de namoreiro. Opa, tudo bem? Gente, eu sou o Otávio, estou aqui para perguntar para vocês uma questão mais técnica. Vocês todos são dubladores de longa data, todos muito talentosos. E, por exemplo, Chainsaw Man é um anime. Anime tem uma labial muito diferente, porque no original não acompanha a boca, né? E é bem diferente. Eu quero saber quanto tempo, mais ou menos, cada um de vocês gasta numa escala dublando anime. Varia muito, eu tenho um número certo, porque depende do quanto o personagem entra. Eu já gravei o Denji em meia hora, já gravei em 2 horas e meia. Depende muito da quantidade de vezes que ele fala, se é muita briga, se é muita fala, se é muito discurso. Isso que me influencia. Desculpa, esqueci agora. Basicamente isso. Agora, o Léo vai saber responder, mas eu acredito que gravar um episódio inteiro nesse esquema assim, que a gente faz, que o episódio sai, a gente sabe praticamente, acho que em torno de um dia, no máximo um dia aí, você tinha muito personagem.
a gente costuma fazer toda terça-feira o Chainsaw Man. A gente planejou lá com o estúdio e tal, então assim, eu reservo o estúdio de 9 da manhã até 10 da noite, às vezes 8 da manhã, dependendo da disponibilidade do produtor e tal. Então assim, nem sempre funciona assim, da primeira hora até 6 da tarde, porque de repente alguém só pode ir 8 às 9, então assim, às vezes tem uns buracos. Mas eu reservo esse dia apenas para o Chainsaw Man. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, eu tenho de repente 2 horas ali para resolver o problema. Vamos supor, vamos supor que o Eric ia gravar de 9 às 11 e, sei lá, ele torceu o pé, precisou fazer alguma coisa e só pode... Ai, meu Deus. Vamos supor que ele tropeçou, bateu aqui e aí começou a sair sangue pelo nariz. Terça-feira tá aí. O time pode chegar. Falar pra quem poder. Calma, a voz tá tranquila. Vai que o Eric ganha na Mega Sena e não consegue gravar na terça-feira. Não, tá rolando. Então assim, reserva terça-feira, independente se vão ser 6 horas de estúdio ou 10 horas de estúdio ou 12. E o elenco é muito bom, então assim, eles são muito rápidos também. Né? E como eu falei, a série ela é bem cinematográfica e isso ajuda muito a gente, isso dá mais trabalho, mas isso facilita assim, porque tudo fica muito claro pra gente, tá tudo muito, sabe, o movimento tá tudo assim, a gente não tem que resolver tantas pausas que ficaram estranhas, sabe? Tudo é muito simples de fazer, é claro que todo mundo tem um embasamento de tornar isso simples. Então, é uma produção muito trabalhosa, mas ágil de se fazer nesse quesito. Claro, todo elenco é muito bom, sabe? Isso torna tudo mais fácil, entendeu? Mas terça-feira de Chainsaw Man. Lança na Crunchyroll, terça-feira a gente está trabalhando também os atuais para gravar. Vou bater a porta terça-feira. E acho que tem mais uma coisa também, que acho que talvez até o que... Mas na minha opinião, o que dificulta mais não é nem a labial, não é nem o formato labial. É o fato pelo menos eu, tenho pouca familiaridade com o japonês. Então, em produções que tem em inglês ou espanhol, tal, que a gente consegue, mesmo que não tenha uma compreensão total, mas que a gente consiga entender alguma coisa, fica até mais fácil da gente se situar, de saber em que ponto da fala que está. Eu lembro que de vez em quando eu tenho dificuldades, que o Aki às vezes tem um texto um pouco maior e às vezes eu fico um pouco perdido, sabe, como fazer a divisão das falas e tal, porque eu não estou entendendo. Isso leva até ajuda, o Espírito às vezes vem militado, já me orientando em relação a isso. O Léo já sabe algumas palavras de japonês, então já consegue mas assim, eu vejo essa como a maior dificuldade, até mais do que a parte de movimento lateral. Gente, o próximo vai fazer pergunta, tá? Pode passar pro rapaz do vento. Só antes de a gente continuar, quem mais tem pergunta? Tá, então eu vou fazer uma e eu quero que vocês pensem em perguntas para as meninas, porque elas estão falando muito pouco. Vocês são perguntadores meninos, mas vocês estão aqui, vocês sabem que quem manda aqui são as meninas, tá? Eu tenho uma pergunta. Aqui no Ressaca e no Anime Friends, a gente vem percebendo um espaço cada vez maior para os especiais de dublagem. Isso é uma demanda dos fãs. Os fãs adoram vocês, né? Não entender uma novidade. Só que, será que eu sempre com essa pergunta, quem dubla, como é que lida, né? Porque, sei lá, de repente vocês queriam manter o anonimato de vocês, só colocar a voz ali, né? Como que é a relação com os fãs? Porque é impressionante, eles adoram vocês. Pode. É muito doido porque, vou começar falando que, tipo, antigamente a gente dublava, pra começar, a gente dublava no estúdio e dublava todo mundo junto, né? Até vozeirinhos, né, que são aqueles burburinhos de restaurante, de cena e tal, a gente fazia junto. Hoje a gente faz tudo separado. Então, não vou dizer que é solitário, porque você está dentro do estúdio, tem o diretor e tem o operador. Mas é um trabalho que a gente faz sozinho. Então, tipo, às vezes, o máximo de troca que a gente tem é referência do colega que já fez, né? Que às vezes a gente precisa para fazer junto. Então, a gente está o tempo todo dentro do estúdio, né? E não tem noção da proporção que o nosso trabalho está tomando ali fora. Então, você está aqui e ter essa troca, esse feedback imediato,
sabe? É muito gostoso, é muito doido. Quanto à questão do anonimato, a dublagem, eu costumo dizer que a dublagem é pop hoje em dia, né? Todo mundo quer saber a cara da voz. Eu acho isso muito, muito legal, muito incrível. Dar autógrafo, tirar foto, porque eu não curto, por exemplo, gravar vídeo. Não, gravar vídeo ou fazer áudio, por exemplo. A minha filha te adora. Personagem, mas assim, vai tirar o encantamento da criança, que tem a coisa da magia, né? E essa magia que a gente não quer que se perca, entendeu? Mas eu acho muito legal essa coisa da memória afetiva. E escutar, me assusta um pouco, tá? Que eu comecei pequena, e aí as pessoas falam assim, nossa, você faz parte da minha infância. Eu fico, meu Deus, essa é minha infância. Eu falo, meu Deus, eu estou ficando velha. Mas é muito gostoso isso, saber que você faz parte do imaginário das pessoas, da memória afetiva das pessoas. Saber que você tocou as pessoas de alguma forma. E ter esse contato de estar aqui, sabe? Inclusive com eles, porque a gente grava, a gente não vê a cara de ninguém, a gente mal se esbarra nos estúdios. Então, é muito gostoso o carinho. Eu acho que é essencial pra gente também dar aquele impulso que a gente precisa, sabe? Porque a gente tem o costume de se cobrar muito, né? De se auto-sabotar. Eu falo até por mim, assim, porque eu sempre me cobrei demais. E aí, o feedback, ter esse carinho todo, saber, poxa, que legal, ler uma mensagenzinha na DM e saber que a gente está fazendo um bom trabalho, sabe? Isso ilumina o nosso dia, assim. Tem vezes que, cara, as pessoas vêm, dão uma palavra e falam assim, caraca, acho que esse trabalho é sensacional. Acho que realmente faz diferença. E eu procuro corresponder da mesma forma aos fãs. Nem sempre a gente consegue, por exemplo, eu não dou conta da minha rede social sozinha, às vezes eu quero responder todo mundo, eu não consigo. Mas muito bom poder estar aqui e essa troca é muito gostosa. Falei pra caramba, desculpa. Falou tudo. Eu só ia perguntar que vai ser exatamente para essa situação que eu estava falando. De um monte de mim que você falou, nossa, você fez a minha infância, minha pré-adolescência. Eu falei, gente, mais barba branca nascendo em mim nesse momento. Próxima pergunta. Olá, eu sou o Pedro e sou muito fã de todos vocês. Eu quero fazer uma pergunta para todo mundo, vocês podem responder rápido. Pode ser que todos vocês respondam do mesmo jeito, pode ser que cada um tenha uma resposta diferente. Chainsaw Man tem toda uma discussão, uma crítica social, além da ação, da comédia, tem toda uma crítica social sobre relações trabalhistas. Eu queria saber de vocês, dublador tem férias? Deixa eu contar um caos que eu passei com o diretor de São Paulo. Um menino chamado Pedro, dirige. Caramba, que coisa aí. Eu estava de férias, eu finalmente, depois de anos, tinha tirado férias. Eu falei, quer saber, eu vou ficar 15 dias fora da gringa. E é isso, eu tô de férias. Só que, dublador não tem férias, como foi muito bem levantado. Então eu tive que alugar um estúdio lá no país que eu estava. Fui gravar com o Pedro. E aí ele falou, você quer conversar, vai conversar bem com o papinho furado antes de começar a gravar? Eu falei, não, porque eu tô de férias, eu tô aqui andando e tal, descansando. Ele, peraí, mas você tá gravando comigo? Eu falei, tô certeza. Então você não tá de férias, porque você tá gravando comigo. Aí eu fiquei tipo, a Nazaré confusa, eu fiquei tipo, é verdade, eu não tô de férias, eu tô gravando com ele. Então assim, dublador tem férias? Até tem, mas é completamente férias o tempo todo? Não. Posso? Exatamente isso. Viajei recentemente de lua de mel, mas eu já sabendo que não queria deixar ninguém na mão, avisei todo mundo 6 meses antes, 3 meses antes lembrei, 2 meses antes, um mês, uma semana, um dia, aquela coisa, você avisa. E mesmo assim eu levei o computador, o microfone. Em todas as cidades que a gente parou, eu gravei. Todas, na lua de mel. Graças a Deus ele é muito compreensivo. E a gente conseguiu montar cabanas nunca antes vistas, assim. A gente deu sorte com a acústica. Já deu o kitzinho estúdio pra viajar, né? Que caiba na mala. É curioso, né? Porque eu queria só retificar essa questão que você falou de avisar com muita antecedência, né? A gente, vamos viajar, surgiu a ideia, comprou a passagem, avisa. Isso com meses de antecedência, que a gente sabe que mesmo avisando, sempre surge alguma coisa pra gente fazer, né? Eu agora vou viajar no Réveillon e assim, praia, mal internet vai ter, eu tô assim, gente, olha só, vou viajar, não tenho como gravar, não tenho estúdio, não vai ter internet. Então tem que avisar, realmente, se a gente quiser tirar um tempinho de férias, um dia de folga, a gente tem que... Porque aqui, não é? A gente gosta
faz tudo que a gente faz, tem isso também, né? E a gente vai automática. Quando você vê, tipo, a gente tá vivendo pra aquilo ali. Mas esses diretores, hein? Tem que dar um descanso de vez em quando. Até porque, gente, às vezes a voz fica cansada, tem muita coisa, né? Acho que o descanso também é muito merecido. Então, se a gente não se forçar, às vezes, tirar alguns dias, até pra contar com gás total, né? Enfim, eu acho necessário. Eu ia falar isso, a gente precisa tirar férias. Por mais que às vezes seja até tentador, né? Porque os dubladores hoje em dia não são mais contratados em nenhuma empresa. Então, a gente não tem o nosso salário garantido. A gente nem recebe férias, nada disso. A gente recebe pelo que a gente trabalha. Então, quando a gente resolve tirar férias, é um período que não vai entrar dinheiro. Então, é tentador às vezes, mas não vou tirar férias para continuar trabalhando, já recebendo. Só que, como ela falou, a gente precisa parar para descansar, a gente precisa também tocar nossa vida fora. Quem está com a gente, nosso marido, nossa esposa, ninguém pode também sofrer, porque a gente não tem tempo para viajar, para fazer qualquer coisa, para ter um tempinho livre. Então, assim, é necessário tirar férias, é necessário esse movimento. E acho que isso, 15 dias, eu acho que é uma coisa muito fácil dos estúdios se resolverem, entendeu? Você avisando com antecedência, eles conseguem avisar o distribuidor, eles conseguem antecipar alguns dias da sua gravação, e depois fica segurando que está faltando só a sua parte para quando você voltar. Então, assim, tem como resolver. Quando o cara resolve tirar um mês de férias, aí já é mais complicado, e às vezes rola substituição, é mais delicado, mas precisa e tem como. Oi, eu de novo. A minha pergunta é um pouco polêmica e é para geral, né? Como questão de trabalho mesmo dos dubladores. A gente sabe que nesse meio tem crescido muito pessoal que são youtubers, que são pessoas que não são formadas, que não têm DRT e que são convidadas para fazer dublagem, que são trocadas por... Vocês acabam sendo trocadas. Eu quero saber de vocês como isso influencia, como vocês levam essa troca, porque vocês estudam para... Pode falar problema? Não! Pacas, vocês estudam pacas, né? Para isso é um meio difícil de entrar. E uma pessoa talvez não tenha estudado tanto, ou tenha estudado como a gente já presenciou por diversas vezes, e leva aquele papel por nada, sabe? E não vem querer falar depois que os fãs são os primeiros a reclamar, né? E se isso afeta a gente, eu imagino vocês como trabalhadores, né? Que ganham a vida com isso. Eu acho que assim, isso aí se chama Star Talent, que é colocar alguém que não é dublador, mas às vezes é ator e tal, mas não é do mercado de dublagem, que ele entra, a distribuidora decide colocar alguém que é pra, vai ser um filme, vamos supor, sai um filme do Chainsaw Man, e querem um cantor fazendo o papel tal. Aí você vai ver, mas vai ser uma dificuldade imensa para ele interpretar esse personagem. Se o cara é cantor, por que não bota de repente ele para cantar uma versão da música? Ou, como já aconteceu em vários projetos, o cara, ele não é ator, mas ele é um comediante, cara, ele poderia mandar bem fazendo esse Goblin aqui que vai falar 3 coisinhas, não vai estragar o filme e ele vai brilhar, todo mundo vai saber que vai estar ali, vai ser uma festa, todo mundo vai ficar feliz, não vai estragar o filme e não vai ter tempo, não vai ter aquela coisa trabalhosa que às vezes não dá certo de botar o cara para fazer o principal e o cara não é ator, entendeu? Então eu acho que assim, tudo é forma de encaixar as pessoas bem, botar a pessoa para fazer o melhor possível dela, para fazer o que ela é capaz de fazer. Claro que os diretores vão suar a camisa para fazer o melhor possível deles. Às vezes o cara tem uma falha e não sai de jeito nenhum, mas vai sair de alguma forma. Então eu acho que o uso de Star Talent, eu vejo isso acontecer bem em alguns momentos, mas eu acho que tem que ser realmente bem cuidadoso, sabe? Vou botar essa cantora aqui para fazer a personagem principal desse jogo. Mas bota ela para fazer uma ação, um show, uma música específica para esse jogo, vai ficar maneiríssimo, sabe? Não bota ela, não deixa ela vendida nisso. Então eu acho que isso é legal. Eu vejo
eu entendo em algumas questões de algum ponto de vista comercial, porque a pessoa vai te dar mídia, você só consegue propaganda em tal lugar, se tem tal nome, enfim, eu entendo que existem essas questões. E são características do nosso mercado, assim como toda e qualquer profissão vai ter as suas características, a gente aprende a bailar a música que está tocando, sabe? A mesma coisa com viagem, a gente ama trabalhar, vamos dar um jeito de gravar viajando. A gente entende que o mercado às vezes vai te trocar. E aí o que a gente pode fazer? Torcer para que a pessoa seja uma pessoa que dê conta de fazer o trabalho. Que é isso, pelo menos, já que você vai escolher alguém que está ali no dia a dia, dando sangue por aquilo, beleza, vamos escolher alguém que vai dar conta desse trabalho, para ficar legal, para a gente se apoiar e para no fim das contas nem deixar a pessoa vendida e nem deixar o nome da dublagem mal falado, né? A dublagem? Não, é um trabalhão. Dá um trabalhão. Uma coisa que tem acontecido cada vez mais constantemente que assim, os distribuidores aqui no Brasil, quando eles recebem a produção para dublar, muitas vezes já vem um pedido lá da matriz, lá de fora, dizendo: queremos um Star Talent nisso daqui. Às vezes já vem até indicando para qual personagem. Muitas vezes lá de fora já bota um personagem menor, já considerando que pode ter alguma dificuldade. Tem uma outra coisa que eu ia falar que é legal que tem acontecido, a gente tem podido testar esses Star Talents antes de entrar no estúdio para gravar. Porque antigamente não acontecia, simplesmente vinha um homem e a mente com ele. E aí, agora, eu já participei do processo de dublagem do filme, como diretor, que eu podia, inclusive, indicar Star Talents. Quem eu achava que poderia fazer um bom trabalho, então eu indicava alguns nomes, eles viam em relação aos distribuidores e tal, o que funcionaria para eles, e me autorizavam a testar esse. Eles vão para o estúdio, testavam, davam feedback e falavam: isso aqui eu consigo trabalhar com ele, esse aqui não dá. E o cliente foi universal. E eles aprovaram, e eles deram outros ao diretor. Então, quando isso acontece, a gente consegue o melhor dos mundos, porque a gente consegue atender uma demanda do distribuidor, que fica além do nosso alcance, mas ele é o dono do produto, a gente tem que aceitar. E a gente também consegue manter a qualidade, porque a gente testou, viu que funciona. Na maior parte das vezes não fica tão bom como se fosse um profissional experiente fazendo, mas às vezes a gente consegue resultados muito bons, sabe? Então é isso, eu acho que é uma coisa que a gente não vai conseguir fugir, isso não vai mudar. Os filmes vão continuar vindo, determinados filmes vão pedir que tenham participações de Star Talents, mas a gente consegue fazer isso da melhor forma possível. A gente manda alguém que funcione tanto para eles quanto para a gente, e muitas vezes até colocando para personagens menores, sabe? Como o Léo falou, não vai comprometer, mas que já dá o resultado que eles estão querendo. Gente, eu sei que tem pergunta para mais 2 horas, só que infelizmente a gente vai ter que encerrar.